Olá, pessoal. Eu sou Leomara Coelho, estudante de Letras da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Quero apresentar para vocês o livro Versos em Pandemia, organizado pelo professor Vlader Nobre, da Universidade de Pernambuco, e pelo professor Roberto Remígio, do Instituto Federal, e mais 50 poetas de todo o Vale do São Francisco. Quero apresentar para vocês o meu poema, Livros e Cafés. Livros e cafés. Os dias eram contados um por um. A conta foi ficando pesada. A desobediência aumentava os números. No amor, dúvidas. Tudo virava um jogo sem fim, mas em busca do fim. Tantos sonhos não realizados e a fé persistia. O que será de nós? Dor existencial, ansiedade e tristeza, depressão, números. E veio um presente mais lindo, um livro. A mistura de sensações, uma boa leitura e um saboroso café. O alívio veio logo, o fôlego resistiu. A dor foi substituída pela esperança. Sabe os livros, os cafés? Eles se foram, mas ficou a certeza que dias melhores virão. Obrigada a todos, tenham uma ótima live. Ok. Ensino de literatura em tempos de pandemia, experiências e possibilidades. Esse é o tema de hoje. Olá, pessoal, bom dia a todos, professoras, professores e estudantes. Sejam bem-vindos ao terceiro web encontro do projeto de extensão Profic Letras, da UPE, coordenado pelo professor Dr. Jean Carr, principal idealizador deste projeto, que conta com a parceria da Gerência Regional de Educação Petrolina. Eu serei um dos mediadores deste webencontro. Sou o professor José Barros, técnico de língua portuguesa da Gerência Regional de Educação Sertão do Médio São Francisco, Petrolina, especialista em língua portuguesa pela Universidade de Pernambuco e integrante do Profic Letras. Convido para dar as boas-vindas à professora Josenilda Souza, mestre em Educação pela Universidade de Pernambuco, integrante do Profic Letras, coordenadora geral do desenvolvimento da educação da GRF Petrolina. Bom dia a todos e todas, nossos cumprimentos aos nossos moderadores, né? Professor José Barros, formador da GRS Sertão do Médio São Francisco, a Núbia Gabriela, graduante da UPE, e aos estudantes de letras que estão na organização desses importantes encontros formativos. Trazemos hoje o abraço caloroso da nossa gestora regional, professora Neto Ferraz de Lima Freire. Externamos nosso carinho também aos nossos 7 municípios que estão presentes aqui nesse web encontro, o município de Cabrobó, de Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, Petrolina, Afrânio e Dormentes. Né? O nosso carinho aos professores e estudantes do nosso Vale São Francisco e a todos os professores e estudantes de Pernambuco e do país. Para a GRS Sertão do Médio São Francisco, é uma honra ser parceira da Universidade de Pernambuco no Profic, Projeto Formação Inicial e Continuada de Professores da área de Letras. É uma honra imensa. O tema da formação de hoje é palpitante, ensino de literatura em tempos de pandemia, experiências e possibilidades. Sabemos que a literatura nos torna mais humanos, críticos e criativos. Nesse sentido, é essencial a sua presença nos tempos atuais. Vamos incentivá-la no âmbito das práticas educativas. Assim, hoje, os nossos agradecimentos especiais, eles são externados para as professoras Alessandra Barbosa, da Rede Municipal de Curitiba, e a professora Elisa Maria Dallabona, professora da Universidade Federal do Paraná. Sejam bem-vindas ao Vale, professoras. Sucesso na formação. Muito obrigado, professora Josenilda. Convido Núbia Gabriela, estudante do curso de Letras da UPE e participante desse projeto de extensão, que fará parceria comigo na mediação do web encontro. Olá, bom dia. Obrigada, professor Barros. Eu gostaria de agradecer a todos e todas que estão presentes,
aos membros do Profic Letras, a professora Josenilda Souza pelas suas belíssimas palavras e a digníssima presença das professoras Alessandra Barbosa e Elisa Dallabona. Eu me chamo Núbia Gabriela, sou graduanda em Letras pela Universidade de Pernambuco, PE, Campus Petrolina, e eu faço parte da equipe de estudantes que integra o Profic Letras, que tem como foco a formação inicial e continuada de professores da área de letras. Bom, eu espero que todos aproveitem bastante ao nosso encontro, pois a palestra de hoje será de grande valia e de muita contribuição para a nossa formação, já que nós precisamos nos adaptar às constantes mudanças do mundo e enxergar novas possibilidades, né? Então, nós estaremos atentos ao chat, fiquem à vontade para escrever suas perguntas e comentários, que após a exposição, nós teremos um momento de diálogo entre as professoras e os participantes. A frequência será liberada ao final do nosso encontro, junto com uma palavra-chave para os certificados. Então é isso, sejam muito bem-vindos e aproveitem ao máximo o nosso encontro. Muito obrigado, Núbia Gabriela. E agora, vamos para dialogar conosco sobre a temática Ensino de Literatura em Tempos de Pandemia, Experiências e Possibilidades. Temos a honra de receber duas pesquisadoras sobre letramento literário, as professoras Alessandra Barbosa, mestre em Educação, e Elisa Maria Dallabona, doutora em Educação, para trazerem uma discussão tão relevante para nós, principalmente da área de letras. A professora Alessandra Barbosa é mestre em Educação, Teoria e Prática de Ensino pela UFPR, possui graduação em Letras Português pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Leituras de Múltiplas Linguagens da Comunicação e da Arte pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente, professora de língua portuguesa na rede municipal de Curitiba, investiga letramentos em diferentes esferas de atividades, considerando especificamente a leitura em contexto de literatura, arte e estética, em sua relação com o campo da educação. Nossa, não estou aparecendo por quê? E a professora Elisa Maria Dallabona, que é doutora e pós-doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Dentre outras atividades, é professora do Departamento de Teoria e Prática de Ensino da Universidade Federal do Paraná. Ela participou do projeto de promoção da leitura na Escola Estadual João Bueno, vencedor do prêmio Viva Leitura 2014, promovido pelos Ministérios da Cultura e da Educação, e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Ela também atua principalmente nos seguintes temas: letramento literário, leitura e escrita literária na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e literatura infantil. Professora Elisa, a senhora está com a palavra. Muito obrigado por aceitar o convite do Profic Letras. Eu que agradeço. Vocês me ouvem e me veem? Sim. Sim, me ouvem e me veem? Então, estou aqui ao lado da Alessandra, em Curitiba, felizmente numa manhã de sol, de calor, de 30 graus, raro em Curitiba, mas muito, muito contentes pelo convite, agradecidíssimas pela acolhida generosa que vocês têm nos dado desde que nos fizeram o convite até o dia de hoje. E, em seguida, nós vamos começar, vou passar a palavra aqui para a Alessandra para dar o bom dia dela, e aí, em seguida, nós começamos a nossa conversa. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. É bem importante a gente conseguir conversar sobre literatura nesse momento e podemos compartilhar um pouquinho da nossa experiência também com vocês. Muito obrigada. Então, ok, eu vou fechar um minutinho a câmera e já vou abrir só para a gente organizar aqui o espaço. Então, todo mundo me ouve e me vê, certo? Posso começar? Certo, compartilha. Ok. Então, quero primeiro, caro Jean e toda a equipe responsável pela organização desse evento, minha gratidão pelo convite
e minha reverência pela importante iniciativa de investimento na formação de professores. Caras e caros docentes, estamos perante uma situação inusitada e que requer mais ainda a nossa capacidade colaborativa. Por esse motivo, eu e a Alessandra decidimos compartilhar com vocês, neste web encontro, o que aprendemos até aqui sobre o campo da educação com a pandemia. Em 20 minutos, eu tecerei algumas considerações gerais, contextualizando brevemente os impactos educacionais da pandemia na educação e as perspectivas para o retorno às aulas, seguido de explanação pela Alessandra, em 45 minutos, da sua experiência com videoaulas de literatura para a Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Inicio lembrando do fatídico dia 12 de março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a existência da pandemia global de Covid-19. E imediatamente iniciaram-se globalmente os processos de suspensão das aulas. Estamos em outubro e na maioria dos estados brasileiros, as redes públicas de ensino ainda não retornaram. Passados 6 meses e muitas adaptações à nova realidade, percebemos que, primeiro, as escolas não estão preparadas para o ensino não presencial. Segundo, a escola na modalidade presencial é uma instituição insubstituível na formação das nossas crianças e jovens. Terceiro, a dedicação dos professores e a preocupação em não abandonar os seus alunos os fez desenvolverem saberes de forma muito rápida para viabilizar a continuidade das atividades escolares, mesmo durante o isolamento social provocado pela pandemia. O cancelamento das aulas presenciais exigiu que subitamente os professores tivessem que migrar para o ensino remoto, com aulas virtuais, plataformas digitais, programação de TV e rádio e distribuição impressa de atividades para os estudantes. Há 4 aspectos sobre os quais me debruço agora para compartilhar com vocês as minhas reflexões. São eles: primeiro, o escolar passa para o espaço doméstico. Segundo, o impacto das desigualdades de conexão. Terceiro, a precarização do trabalho docente. Quarto, a organização dos processos escolares em tempos de isolamento social. Então, vamos lá, tratar cada um desses aspectos individualmente. Primeiro deles, a primeira reflexão, é sobre o escolar que passa para o espaço doméstico. Espaço doméstico diminuto e compartilhado é o que predomina para a maioria dos nossos alunos que não encontram um lugar adequado para estudar. Para os menores, os familiares tiveram que assumir a função docente. Muitos deles sem condições ou paciência para ajudá-los. Há as famílias que adoeceram com a Covid-19, que perderam parentes e estão em péssimas condições psicológicas. Há os adultos sobrecarregados com o acúmulo de tarefas domésticas e de trabalho. Há os incontáveis desempregados, os abalados pelo medo de contrair a doença. Cresceram muito os casos de violência doméstica. Há aqueles alunos que ficaram abandonados à própria sorte. Com isso, não são poucos os que largaram os estudos e que já deram o ano por perdido. Por tudo isso, podemos concluir que a realização de atividades escolares no ambiente doméstico, quando acontece, não raramente é em condições extremamente desfavoráveis. A segunda reflexão é sobre o impacto das desigualdades de conexão. Os dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC, evidenciam que uma parcela significativa dos estudantes brasileiros não dispõe de recursos, computador e internet, por exemplo, para acessar as aulas remotas.
Além disso, a maior parte dos lares tem hoje mais de uma pessoa em situação de estudo ou trabalho remoto, o que requer múltiplos aparelhos ou rodízio em seu uso. O cenário de exclusão digital de boa parcela dos estudantes inviabiliza a sua participação em aulas remotas. Como consequência, o resultado é o acirramento do abismo social. Uma terceira reflexão se refere à precarização do trabalho docente. Os baixos salários dos professores os incluem no cenário dos espaços domésticos diminutos e de exclusão digital. Os professores estão mais atarefados, para eles cresceram as exigências de maior dedicação ao trabalho, paralelamente à pressão para atenderem às demandas domésticas. Ferreira e Barbosa, na revista Praxis Educativa de 2020, sintetizam muito bem alguns aspectos que estão impactando fortemente no trabalho dos professores. São eles: primeiro, suprimida a sua rotina de convivência da sala dos professores, as trocas e os contatos dos corredores, os momentos de diálogo e de interlocução sobre, na e para a prática, eles estão mais solitários e inseguros sobre sua prática pedagógica. Mas o segundo aspecto é, no magistério predominam as mulheres, muitas com filhos pequenos. Para elas, a adoção de uma rotina de teletrabalho, que exige por vezes o silêncio e a ausência de outras demandas, só se torna possível na madrugada. Terceiro, muitas vezes sem familiaridade suficiente com os recursos tecnológicos utilizados na educação à distância, os professores tiveram que, em pouquíssimo tempo, se apropriar dessas ferramentas por conta própria, para atender às demandas atuais de realização de atividades pedagógicas não presenciais. Uma quarta questão é que, no contexto da atividade profissional docente, a migração para o ensino remoto pressupõe mais do que habilidades específicas para a criação de conteúdos, edições de vídeo e orientações claras para o autoestudo. Requer, sobretudo, que os professores se mantenham ativos, criativos e produtivos além do habitual. A forma conhecida pela qual os professores estavam acostumados a conduzir seu trabalho já não serve mais. A necessidade de atender às demandas que estão além de sua formação e experiência provocam a sensação de perda de identidade e de questionamento da própria capacidade. Quinto, o trabalho de preparação de aulas remotas demanda ainda mais tempo, uma vez que exige também a antecipação de situações antes agenciadas no decorrer da aula e o domínio de ferramentas e suportes pouco amigáveis. E por último, o sexto item se refere à insegurança pela ausência de controle sobre a própria imagem na vinculação de atividades online, sejam síncronas ou assíncronas. Passamos, então, para a quarta e última reflexão, que se refere à organização dos processos escolares em tempos de isolamento social. A maior parte das escolas públicas tem usado uma variedade de recursos. Entrega de atividades em folhas impressas pela escola e encaminhada às casas dos estudantes, o envio dos livros didáticos para a casa dos estudantes, a produção de vídeo enviados por WhatsApp, Facebook, blog da escola. Há iniciativa, como a de Curitiba, em que a Secretaria Municipal de Educação coordena a gravação de videoaulas a serem disponibilizadas na internet e também acessíveis em um canal de televisão. É sobre isso que a Alessandra, em seguida, abordará com vocês. Em qualquer caso, os problemas são tentarem replicar as suas estratégias de ensino presenciais sem considerar os desafios e oportunidades distintos criados pelo distanciamento social e o ensino remoto. Planejar atividades e não ter controle se serão visualizadas pelos estudantes, se a família lhes dará apoio na execução, se restarão dúvidas, se de fato terão aprendido o conteúdo. Portanto, nenhuma destas iniciativas
pode ser equiparada às atividades presenciais, sob orientação de um professor e num ambiente de ricas e educativas interações humanas. Para as escolas que conseguiram realizar aulas síncronas, utilizando plataformas digitais, também não têm sido pequenos os desafios. O pesquisador português Hugo dos Santos publicou um artigo na revista Praxis Educativa 2020, em que identifica os desafios enfrentados pelos professores que estão dando aulas online. Ele trata dos desafios comunicacionais, os monólogos digitais e exaustão psicológica, dos desafios pedagógicos, a falta de conhecimento e competência sobre abordagens, estratégias e modelos pedagógicos perante o ensino online, dos desafios sociais, incompatibilidades com a vida pessoal e gestão de conflitos, e dos desafios tecnológicos, a falta de recursos e a tecnofobia. Até aqui, fizemos um balanço do que temos enfrentado nesses últimos meses. É chegado o tempo de organizar os próximos passos que devem ser pensados a partir do estágio em que chegamos e nos valendo da experiência de diferentes estados brasileiros e de outros países. Reforço o afirmado anteriormente de que, para as crianças e jovens, jamais as atividades remotas substituirão a relação pedagógica fundada numa efetiva interação presencial, bem como na partilha e desenvolvimento de valores, atitudes e competências socioemocionais. Ferreira e Barbosa, também na revista Praxis Educativa em 2020, ensinam que temos de pôr em discussão o que se quer para a escola como instituição nesse contexto vivido. Se o propósito é fazer com que os estudantes tenham acesso a conteúdos escolares fragmentados e desconexos do contexto cotidiano, de modo que se mantenham ocupados, talvez o ensino remoto atinja o seu objetivo. No entanto, ao considerar que a escola cumpre funções muito mais abrangentes na vida dos estudantes, que o processo de ensino e aprendizagem envolve a convivência, o diálogo e as interações, assumindo que o aluno deve ser sujeito do processo de aprendizagem, que ensinar não é apenas fornecer acesso a conteúdos e que as escolas desempenham ainda importante papel de oferecer alimentação e acolhimento, a alternativa de transferência das atividades presenciais pelas remotas descaracteriza não só a escola, como o próprio processo pedagógico. Portanto, agora que a pandemia começa a dar sinais de arrefecimento, a luta dos professores das escolas públicas deve ser pela implantação das condições sanitárias que permitam a volta às aulas o quanto antes possível. A OMS e a Unicef recomendam que as escolas sejam reabertas. A exemplo de outros países, a retomada das aulas no Brasil será lenta, gradual e híbrida, agregando ensino presencial e remoto concomitantemente. Um enxugamento do currículo será necessário, com o estabelecimento de prioridades, enfocando o essencial. Para mim, um dos pontos essenciais a ser assegurado é o letramento literário. É bom que se diga que antes da pandemia não tínhamos uma formação do leitor e do aluno-autor adequada. Este problema só se agravou durante a pandemia. Nas minhas considerações finais, justifico a indicação de investirmos no letramento literário como prioridade. Não importa se durante ou depois da pandemia e nem os caminhos escolhidos por cada professor. Importa é que os professores entendam o porquê o letramento literário é essencial. Cosson, em 2006, ensina que o letramento literário oportuniza ao leitor desenvolver uma visão crítica referente à obra e à realidade, encontrar o senso de si mesmo e da comunidade a que pertence.
O autor assevera também que o letramento literário é um processo com potencial de desvelar as arbitrariedades sociais, de promover o encontro conosco mesmos e com a comunidade a que pertencemos, nos incentivando a autonomia para refletir sobre como somos, o que queremos ser, no que precisamos mudar. Enfim, o letramento literário pode tornar o mundo mais compreensível, sensível e humanizado. Silva e Silveira, em 2013, enfatizam o potencial do letramento literário, devido ao fato dos temas abordados pela literatura serem muito abrangentes e contemplarem questões sociais, psicológicas, políticas, ideológicas, filosóficas, dentre tantas outras, e com isso estimularem a sensibilidade estética, as emoções e a consciência crítica dos alunos. A decorrência da consolidação do processo de letramento literário é contribuir para o autoconhecimento, o aprimoramento pessoal e a elucidação da complexidade das relações humanas. Barbosa, em 2011, conclui que letrar literariamente os alunos significa inseri-los numa categoria de leitores que usufrui de uma prática de leitura distinta, não funcional, determinada pelo gosto, pelo desejo de ler. Esse leitor não lê movido exatamente por objetivos práticos, como de obter alguma informação ou adquirir conhecimento sobre matéria de interesse, ou de formar opinião, ou ainda para atuar com eficiência em algum espaço. Trata-se de um leitor que descobriu um potencial particular da leitura, a leitura como espaço de entretenimento, de reflexão sobre o humano, de fruição estética. Priorizar o letramento literário pode ser uma oportunidade para, por meio da literatura, auxiliarmos os estudantes a encontrarem respostas para as problemáticas pessoais e sociais, a eles impostas nestes tempos de pandemia. Trata-se de um trabalho, como ensina Calvino, que pode bem representar a busca da leveza como reação ao peso do viver. Concluo minha intervenção e imediatamente passo a palavra para a Alessandra para fazer a sua apresentação. Obrigada. Olá, então eu vou começar explicando a situação aqui de Curitiba com os exemplos práticos dessa minha experiência com as videoaulas. É importante, no primeiro, apresentar a situação que a gente tem aqui na cidade. A Prefeitura de Curitiba tem 185 escolas municipais de ensino fundamental, das quais 11 apenas ofertam o sexto ao nono, o ensino fundamental 2. Porque fica a cargo do Estado. Então, a maioria das escolas é da rede estadual. Nós mantemos essas 11 ainda para atender principalmente as populações mais carentes. Então, essas escolas estão estrategicamente nas regiões mais afastadas da cidade, onde há poucas opções de escolas do Estado. Nesse momento, então, a partir do dia 13 de março, que nós começamos já com as nossas videoaulas, com transmissão pela TV aberta, temos um canal em que foi feita uma parceria com o governo do estado, em que a rede estadual ficou responsável pelas aulas de sexto ao nono, e a rede municipal pelas aulas de primeiro ao quinto. Então, nós temos este diálogo constante e os alunos assistem a esses são canais diferentes, né, em que essas aulas são disponibilizadas. Além disso, nós temos o canal do YouTube, para que possa ser visto em outros horários, as aulas podem ser vistas e revistas várias vezes. Assim, a gente conseguiu atingir um pouco mais o nosso público por ter essa veiculação pela TV aberta. Ainda assim, não conseguimos atingir a todos os estudantes, pois sabemos que alguns não têm qualquer tipo de acesso, nem à internet, nem televisão aberta.
Então, nós temos uma outra alternativa aqui também, que são as atividades elaboradas pelos professores a partir dessas videoaulas que todos acompanham. Eles também preparam algumas atividades impressas que são distribuídas nos núcleos educacionais nas escolas, junto com o kit de alimentação que eles mensalmente recebem. Então, os pais vão até a escola para a retirada desses kits e dessas atividades e devolvem depois para que os professores possam fazer a correção. Essa foi a maneira que a gente encontrou aqui no município para tentar suprir a falta das aulas presenciais. É claro que os impasses são muitos. Quando a gente começou a pensar na possibilidade dessas videoaulas, não imaginávamos que isso fosse se estender por tanto tempo. Então, nós tivemos que preparar isso rapidamente e já organizarmos as aulas que já seriam veiculadas na sequência. Como nós transmitimos pela televisão, nós precisamos gravar com uma certa antecedência. Então, tem todo um momento de preparo em que a gente tem que organizar, planejar essa aula, ir até o estúdio para fazer essa gravação e aí enviar para o canal de TV para que seja transmitida. Então, é um processo demandoso e que leva um tempo. Então, precisa de uma organização prévia e nós não estávamos preparados nem para que esse momento acontecesse e não sabíamos também como preparar melhor esse material. Então, poucos dos professores tinham qualquer experiência com gravação de aulas, né, com videoaulas, e nós tivemos que ir também, assim, junto com a produtora, ajustando alguns problemas que nos exemplos que eu vou mostrar na sequência ficarão bem evidentes, e que atrapalharam, sem dúvida, esse início. Nós precisamos nos reorganizar, adequar muitas situações e estamos ainda passando por ajustes. A Prefeitura de Curitiba tem uma reestruturação do currículo bastante recente. Nós tínhamos o currículo de 2016, que já era um currículo atual, mas aí com a BNCC nós precisamos fazer algumas adequações para atendimento. E isso foi lançado em março também. Então, nós estamos passando por toda essa fase de adequação em que os professores também estão recebendo, eles receberam junto com as videoaulas este novo currículo. Então, há alguns critérios, alguns objetivos que precisaram ser ajustados também estão sendo vistos nas videoaulas. O retorno que nós temos é que muitos professores estão tendo como um aperfeiçoamento profissional mesmo, vendo essas videoaulas que são organizadas pelos técnicos da Prefeitura de Curitiba, que atuam na gerência de currículo da Secretaria Municipal, que estão organizando essas aulas. Então, são exemplos práticos de como atingir aqueles objetivos, de como organizar as aulas a partir daqueles critérios, né? O que precisa ser feito. É muito importante esse retorno dos professores para a gente ver também como é que as nossas aulas estão chegando. É mais difícil, o retorno demora um pouquinho mais, e principalmente porque a gente prepara as aulas pensando no estudante, né? Eu vou mostrar também alguns exemplos de como a gente faz isso na aula, porque a nossa maior dificuldade é a falta de interação com o público, né? Todo professor está esperando um retorno imediato do estudante na sala de aula. Nós estamos habituados a esse convívio e nós conseguimos as nossas situações, né, a partir dos exemplos que surgem na sala. Como na videoaula a gente não tem qualquer tipo de retorno, precisamos a todo tempo imaginar o que seriam as situações, temos que prever, né, e tentar resolver da melhor maneira possível. Também não conseguimos fazer adequações metodológicas para grupos específicos, como na sala faríamos. Então, nós temos também que ver várias maneiras de explicar um mesmo conteúdo, como é que eu posso fazer para atingir o maior número de estudantes possível.
Na nossa situação em Curitiba, nós temos algumas aulas específicas de adequação metodológica das aulas que foram transmitidas durante a semana. Então, aos sábados, nós temos a adequação feita pelos profissionais responsáveis a partir dessas aulas. Então, nas aulas de adequação de língua portuguesa e matemática, são aulas preparadas especificamente para os alunos que têm qualquer dificuldade. Essas aulas têm interpretação de Libras, então também permite uma maior acessibilidade. Assim também acontecem com as aulas de literatura. Foram aulas pensadas para o suprimento de complementação de carga horária. Nós precisávamos de uma carga horária um pouco maior, e essas aulas são transmitidas também aos sábados, com interpretação de Libras também, e são aulas de literatura mesmo. Então, são as aulas em que a gente pensa numa leitura literária, numa contação de história e com estratégias para esse ensino, para fazer com que o estudante pense um pouco mais sobre literatura. O desafio maior nessas aulas de literatura é que nós precisamos adequar para todos os públicos que nós temos ali. Então, são as aulas pensadas para o 1º ao 5º ano, então são segmentos diferentes, e para a educação de jovens e adultos também. Então, a mesma história, nós temos que pensar com diferentes encaminhamentos. E é nesse momento que a gente consegue perceber o potencial do trabalho com a literatura. Como a gente consegue trabalhar uma história com um 1º ano de uma maneira, e essa mesma história a gente trabalha com o 5º ano, ou com a educação de jovens e adultos, e consegue promover boas reflexões. É interessante, vou conseguir mostrar um exemplo para vocês também de como isso acontece na prática. Bem, então vou passar aqui para alguns exemplos de como isso vai acontecendo nessas aulas, e são alguns recortes, né? Essas aulas estão todas disponíveis no YouTube, depois para quem quiser assistir na íntegra, mas aqui eu consigo mostrar para vocês alguns recortes que vão ilustrar bem o que eu estava falando. E agora? Eu vou... Então, aqui o primeiro impasse, né, porque nós passamos, foi o problema da dificuldade de imagem. Como eu tinha dito a vocês, nós não estávamos preparados para isso, precisamos de uma hora para outra mesmo iniciar essa gravação das aulas, não sabíamos bem como isso ia acontecer, e a produtora responsável também não era especializada em gravação de aulas. Então, a qualidade de luz para a própria transmissão das imagens, que é o caso em que aqui dificulta muito a compreensão, foi o principal problema apontado por todos aqueles que estavam acompanhando essas aulas inicialmente. Então, eu vou mostrar esse exemplo, foi da primeira aula, essa aula de número 1 de língua portuguesa, de 5º ano, e aqui eu vou mostrar a exploração que eu queria fazer de um texto, que são as capas de DVDs, porque eu estava falando das histórias, e eu gostaria de mostrar como é essa representação por imagem. E a qualidade interfere demais nessa análise. Então, acompanhem comigo, por favor, esse recorte. Desses DVDs trazem a princesa em destaque, sempre a princesa em destaque, e não a bruxa. Nesse caso, nessa primeira capa que a gente vê, aqui aparece a bruxa. E aqui também aparece a bruxa. Pequenininho, eu mostro para vocês melhor. Aqui nós temos a bruxa vestida de velha, né? E aqui a gente tem ela como poderosa rainha. É a mesma pessoa, mas vamos ver como o destaque faz diferença, não faz? Qual a gente classificaria mais facilmente como bruxa? Pelo estereótipo, pelo que a gente estudou de característica. Mas são explorações diferentes.
Tanto o cinema sabe disso que resolveu explorar outras versões, que é mais ou menos o que a gente vai fazer nas nossas próximas aulas, que é estudar o outro lado da história. E aí, eles trazem esses outros 2 filmes dos quais você já pode ter ouvido falar. Espelho, Espelho Meu, que traz ali uma rainha linda, né? E Branca de Neve e o Caçador, com outra rainha poderosa e igualmente linda. O cinema sabe explorar muito bem, então, esse lado das bruxas, e a gente também vai aprender a explorar muito bem. O mesmo ocorre com a história da Bela Adormecida. Certo. Só para ilustrar que a análise que eu gostaria de fazer, que era mostrar realmente o estereótipo, como é que está a caracterização dos personagens ali nas capas dos DVDs, ficou comprometida pela qualidade da imagem. E houve uma preocupação prévia, claro, quando eu estava preparando as apresentações em PowerPoint, em que essas imagens fossem as mais nítidas possíveis, e realmente estavam. Mas a gente tinha problema tanto na transmissão, porque eu só fui descobrir isso no momento da gravação, então, né, ao colocar ali, a gente estava projetando, a projeção já não era de boa qualidade, e como eu precisava da iluminação para poder gravar, né, o momento ali mesmo, então prejudicou ainda mais a visualização. Então, esse foi o principal problema apontado, porque ainda vemos pela transmissão, quando foi pela TV, é um pouquinho melhor, na internet, se for com uma qualidade boa, né, com um computador maior, né, um tamanho melhor, ainda era possível, mas nós temos que considerar que muitos dos nossos estudantes veem na tela do celular, que é menorzinha ainda. Então, com isso, a gente já teve que começar a pensar em tamanho de letra, como é que nós poderíamos melhorar essa transmissão para não prejudicar demais esses estudantes que só conseguem acompanhar pelo celular. Então, vencido este problema, nós ainda passamos para outra situação. Desses DVDs trazem quando precisamos, então, usar as imagens. Então, para tratar de livros literários, da literatura, é importante mostrar o suporte, né? Então, nós não poderíamos transcrever simplesmente e falar de histórias sem mostrar o livro. Principalmente quando a gente precisa fazer alguma análise das ilustrações, é essencial que a gente possa mostrar. Então, nós passamos pelas questões dos direitos autorais, que realmente também é muito difícil para a gente conseguir o direito de utilização desses livros. Então, nós conseguimos aqui, este é um autor paranaense, e ele me autorizou, o Anderson Novello, a utilizar o livro dele. Ele tem disponível, inclusive, esse livro no YouTube, ele mesmo contando, lendo o livro. Então, ele permitia que se usasse, e ele ficou até bem contente pela exploração que eu fiz nesse momento nessa aula. Mas outros livros a gente não consegue. Então, a gente tem uma restrição muito grande também para poder usar a literatura dessa forma. Aqui eu dou o exemplo de como é importante a leitura das imagens também para a compreensão do texto. Então, é o momento em que eu já tinha feito a leitura na íntegra dessa obra, é A Bruxa do Batom Borrado, e eu faço um retorno à obra para olhar os detalhes. Então, assim, são algumas ilustrações que ficam ali, peço para que os estudantes me ajudem a ir identificando e fazendo a relação com o texto verbal. Nesse momento, as crianças tinham medo de que a bruxa fizesse um feitiço e as transformasse em soldadinhos de chumbo. Por quê? Você vai lembrar. Nesse momento, as crianças chegaram batendo um tambor. Lembram que até um tambor elas tinham para assustar a bruxa? Então, medo de serem transformadas em soldadinhos de chumbo e ficarem tocando aquele tambor lá, né? Cadê a referência do soldadinho de chumbo? Soldadinho de chumbo embaixo do tapete, gente, no cantinho aqui embaixo. Conseguiram fazer a associação do soldadinho de chumbo batendo o tambor das crianças incomodando a bruxa? Fizeram, né? Uma última cena pra gente analisar. Vamos encontrar a aranha de novo. A aranha tá escondida atrás da cortina.
Aqui um pedacinho dela pra gente ver. As crianças, gente, tinham até um berrante pra assustar, coitadinha da bruxa. Agora, tá vendo como a gente ficou com dó da bruxa? E aí, desse berrante. Certo. Então, é só para mostrar como que estava. É uma presença na cena dessa aranhazinha, que em todas as cenas, na verdade, ela está ali em todas as ilustrações, né, em todos os momentos que acontece uma situação cotidiana ali, diariamente, as crianças assustavam a bruxa. Então, aparece essa aranha na cena. Ela não é mencionada no texto verbal, mas por isso, justamente, que eu peço para que eles façam essa leitura, né, de que forma a ilustração complementa o sentido do texto, né, como é que ela contribui para a exploração. E também a relação do que é possível com o texto verbal. É interessante como é uma nova leitura, né, o texto já tinha sido lido completamente e eu preciso retornar para mostrar todos esses detalhes. É claro que nesse caso, como eu estava com uma aranha também na cabeça, as crianças fazem essa leitura, dizendo que eu antecipei já que a gente ia fazer a exploração da aranha. Eu não mostrei esse momento da aula, mas eu avisei para eles que havia algum alimento que os ajudaria a depois. Então, um volte à cena, vamos olhar o detalhe. Só é possível se a gente conseguir mostrar o livro, né? Aqui a gente já melhorou a qualidade da imagem, veja que a gente já consegue transmitir ali na televisão, e nos momentos em que a gente precisa de um olhar mais focado, vem em tela cheia, já com a qualidade bem melhor, né? Depois disso, a gente tem a dificuldade dessa falta de interação. Como é que a gente vai pedir para que o aluno não fique passivamente assistindo às aulas? Porque o aluno ele precisa desse envolvimento, ele precisa estar presente na aula. E como é que a gente vai fazer isso em aulas online, em que a gente não tem essa interação e como são aulas gravadas, a gente não consegue mesmo ter um retorno com o aluno, a gente não tem nem por chat, nem por nenhum outro momento. Então, a gente tenta preparar alguns momentos para isso. Nesse caso, a gente fez uma leitura, uma pausa programada, né? Essa leitura protocolada, em que a gente para que o estudante faça previsões do que vai acontecer. Eu trouxe aqui, eu estava fazendo a leitura de Reinações de Narizinho com eles, alguns capítulos apenas. Neste caso, parei em alguns momentos e elaborei algumas hipóteses para que os estudantes pudessem tentar imaginar o que poderia acontecer na sequência. Então, como forma para facilitar, e nesse caso era a melhor possibilidade, eu parava em algum momento e dava duas situações possíveis para a continuidade dessa narrativa. Para garantir essa interação e para que os estudantes ficassem ainda mais envolvidos, aqui em Curitiba a gente tem uma casa de contação de histórias, que tem as bruxas do bosque, que contam histórias. Eu faço parte também, mas nesse momento eu convidei uma outra bruxa para fazer essa contação, e ela está fazendo a leitura. Então, ela para e o estudante tem que tentar imaginar o que vai acontecer. Então, ele vai ter que estar envolvido na história e continuar ouvindo para ver se sua hipótese foi confirmada ou não. Tem exatamente um desses momentos em que eu fiz nessa aula. Emília é uma grande medrosa. E agora, a gente está diante da porteira lá de entrada do reino do príncipe escamado. Que reino é esse, você sabe? Já sabe, né? Mas a Emília, de acordo com a Narizinho, é uma grande medrosa. O que será que vai acontecer? Vamos anotar lá no caderno. É o nosso terceiro palpite. Anota lá, número 3. E aí, o que você acha? Você acha que Narizinho deixa Emília na porta de entrada e a boneca encontra o doutor Caramujo? Se você acha isso, marque A no seu caderno. Agora, se você acha que o príncipe escamado usa uma lanterna bastante peculiar para clarear o caminho, marque letra B.
Anote o seu palpite e vamos ver se ele se confirma ou não. Vamos pedir para a bruxa Guinevere contar o resto pra gente. Vamos lá? A resposta do peixinho foi tirar do bolso um vagalume de cabo de arame. Nesse momento, o estudante já consegue saber se o palpite dele estava correto ou não. Então, o momento não é nem pela atividade, porque eu peço para que ele registre no caderno, mas pela interação mesmo, para que ele se mantenha envolvido pela história e para que ele mesmo consiga confirmar suas hipóteses, né? Neste caso, já veio na sequência, por isso que eu peguei esse recorte. Em outros, demora um pouquinho mais, ele tem que se manter atento à leitura para saber. Claro que ao final eu retomo com eles para ver se eles foram acertando todas as questões, mas é a maneira que a gente consegue para, durante a aula, o estudante se manter envolvido. Uma das estratégias possíveis para que isso aconteça, né? Outra questão é quando a gente precisa do uso da imagem, nessa comparação entre textos mostrando o próprio suporte do texto, né? Quando eu trabalho com texto literário, nesse caso eu estava abordando o Fantástico Mistério de Feiurinha, então eu tinha feito a leitura do texto narrativo, e já tinha mostrado para eles, e deste mesmo trecho que já havíamos lido, que já havíamos estudado, a comparação para a transposição do texto teatral, como é que foi feita essa adequação. Para isso, é preciso fazer análise do texto, mostrando as partes do texto. Então, também é bem importante que eu conseguisse mostrar isso. A gente já perde um pouco na qualidade por causa do tamanho da imagem. De novo, a gente cai naquela situação do estudante que só consegue acessar pelo celular e vai ver pequenininho. Mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível. E aqui, fazendo os destaques, chamando a atenção para as partes em que a gente precisa. Então, eu vou mostrar esse pedacinho em que eu faço a comparação do texto teatral com o texto narrativo. Também vermelho e amarelo, com duas longas penas. Age como um mordomo inglês, extremamente calmo e cerimonioso. Você se lembra deste trecho que eu li lá no texto narrativo? É muito parecido, não é? Mas aqui temos algumas orientações adicionais, como de que maneira ele fala. Veja bem que no finalzinho diz que ele é extremamente, como ele age, extremamente calmo e cerimonioso. É importante para a composição do personagem. Então, no texto teatral, nós temos algumas orientações a mais. Vamos ver como é que era esse diálogo no texto narrativo, para a gente poder fazer uma comparação agora, mais propriamente dita. Olha lá comigo. No texto narrativo, tem este trecho. Foi aí que a grande porta do salão abriu-se e entrou Caio, o lacaio, anunciando. Lembrou daqueles sinais? Os 2 pontos e o travessão? Essa é a indicação de que vem uma fala. Você viu ali que no texto teatral não é assim que acontece. Tem o nome do personagem antes e depois vem a fala dele já. Então, em que momento aqui tem a voz do narrador, o narrador que faz toda aquela mediação, que é o que explica o que está acontecendo mais ou menos? Olha lá, aquele trecho inicial, né? Ali está a voz do narrador, explicando. E aí vem os 2 pontos. Depois dos 2 pontos, vem a fala de alguém, que é a voz do personagem. Olha, então temos aqui a voz de um personagem. Alteza, a senhorita Vermelho acaba de chegar ao castelo e pede... E aí, se temos um novo travessão, sabemos que é outro personagem falando. E aí, nós temos novamente a voz do personagem marcada. Chapeuzinho, interrompeu Dona Branca. Que ótimo, peça para ela entrar. Vamos, Caio, rápido. A gente também viu que o travessão indica o começo e o fim da fala. Então, olha lá, nesse texto narrativo, tem um momento ali em que diz Chapeuzinho, aí tem um travessão. Então, esse pedaço foi a fala do personagem. Mas no meio tem uma explicação do narrador, que eu vou destacar em vermelho aqui para você. Olha só. Interrompeu Dona Branca. Esse pedaço
não faz parte da fala. É, novamente, a voz do narrador. É importante a gente compreender bem esses sinais de pontuação para entender exatamente o que foi que a personagem falou, o que foi que o narrador nos ajudou a compor, que mediação o narrador fez para nos ajudar a compreender o texto. E olha como é que fica na Como nós faríamos isso em sala de aula? Claro que a gente ia pedir para o estudante ir marcando junto com a gente no texto, que ele também tivesse impresso, que ele pudesse fazer os destaques. Como a gente não tem essa possibilidade, ao menos a gente está tentando mostrar de uma maneira mais visual possível. Como estamos falando de aulas gravadas e a gente pode preparar o material antes, é interessante que a gente faça esses destaques, porque quando a gente só fala, talvez não fique tão visível para o estudante. Então, essa parte de marcar e de destacar, também vimos que faz bastante diferença para que o aluno entenda o que a gente está falando. Aqui, eu destaco também o que a gente faz de material adicional. Imagino que todo professor esteja passando por essa situação. No caso, quando eu estava tratando lá, falando das bruxas e da aranha, para a qual eu queria dar o destaque, que era uma personagem que aparecia ali, fazia parte dessa composição visual, como professora mesmo, para que fosse exibido junto. Aqui, como eu estava com texto teatral, tenho esse palco de teatro, especificamente para essas aulas. Há outras aulas na sequência que continuam explorando o texto teatral, e aí eu uso realmente essa cena, eu dou algumas aulas atrás, ali desse palco, para poder trazer essa representação. Então, quando a gente tem que fazer essa exploração ao máximo, então trabalho com a maior possibilidade de leituras. Então, não só os exemplos que eu trago, mas também como eu trago isso para a sala de aula. Dessa videoaula, no caso. Aqui continua, nesse caso eu já estava falando de outros tipos de adaptação, aqui apresenta o Mágico de Oz, que tem uma versão para o teatro também, uma adaptação feita pela Tatiana Belink. Há modificações do texto original, é importante fazer essa comparação também, o que há de diferente. Então eu vou falar, em vez de Dorothy, ali nós temos a Dorinha, essa personagem, então, por isso, acho que vai aparecer um trecho que eu falo da Dorinha. Mas a intenção aqui é a criação de expectativa para a aula seguinte. Quando a gente trabalha com sequência didática, é este o caso. Nas nossas videoaulas são organizadas sequências de 6 aulas, aproximadamente, em que a gente trata de temas específicos, usa os gêneros textuais, cada vez abordando um gênero diferente. Aqui eu estou falando dos textos literários, e nesse caso do texto teatral também. Então, está terminando uma aula. Eu quero mostrar para o estudante que na aula seguinte nós continuaríamos tratando do mesmo tema e como que ele vai se manter envolvido. Porque nós pedimos algumas atividades durante a aula é de 45 minutos. Então, às vezes, a gente dá um tempo que fica na tela para que o estudante faça essa atividade, retorna, a gente já tenta corrigir, para que ele já possa fazer essa autocorreção. Neste caso, eu deixo a tarefa, a atividade a ser executada pelo estudante de uma aula para outra, porque nós tínhamos aqui alguns dias de intervalo. Então, essa aula foi transmitida numa sexta-feira, a próxima aula seria na segunda, então a gente teria esse tempo para que ele pensasse na história e se mantivesse dentro do tema, já pensando, criando a expectativa do que vai acontecer. Eu parei num momento da história, aqui estava bem no começo, e eu queria ver o que ele achava que poderia acontecer, parecido com aquela ideia dos palpites anteriores ali, mas agora sem dar possibilidades para ele, deixar que ele pense um pouquinho a partir dos elementos apresentados do texto. Então, este é o exemplo. Mas será? Bom, primeiro eu quero que você escreva no seu caderno quais são, então, esses desejos da Dorinha. Quais são? A gente deixou ali evidente. E te lanço um questionamento. O que você acha que vai acontecer na sequência? Ela desejou estar em outro lugar. E aí? O que você acha que vai acontecer? Olha como é que terminou esse pedacinho do texto para você
para te ajudar a imaginar o que pode acontecer. Olha lá o que ela diz. O que o texto diz. Dorinha, que demonstra sonolência, acaba adormecendo. E aí? Você vai anotar no seu caderno e na próxima aula a gente vai descobrir o que acontece na sequência. Até lá! Certo. Então, a dificuldade também que a gente mostra, mesmo para usar o próprio suporte, porque eu não queria transcrever, eu poderia ter feito isso para que a projeção do slide ficasse melhor, com uma letra maior, que permitisse essa visualização melhor, mas aqui eu precisava mostrar o suporte, eu precisava mostrar como é no livro, como é que isso aparece. Então, fica pequenininho, mas a gente precisa também não perder essa ideia do suporte para entender melhor o texto também, a própria visualização, que é um aspecto que eu estou explorando também com eles. Essa maneira de criar expectativas, né? Aí eu finalizo, eu tenho 2 exemplos aqui das participações dos estudantes, porque é claro que a gente gosta muito dessa interação com os estudantes, e só como nossas aulas são gravadas, eu preciso entrar em contato com alguns estudantes antes de começar, para que eu possa ter o material deles antes de gravar, então eu já tenho que adiantar para eles. Foi o que aconteceu nesse caso. Era um momento em que eu ia solicitar para eles uma atividade, aqui eu estou em renações de narizinho de novo, então é um pedaço em que faz a descrição do tecido, do vestido, e a possibilidade de o estudante imaginar como seria esse tecido, como seria esse vestido, eu pediria isso para eles aqui. E eu já queria mostrar alguns exemplos. Então, para alguns estudantes que eu entrei em contato daí com as famílias, pelo WhatsApp mesmo, para mostrar esse texto e para que os estudantes de suas casas fizessem as gravações e me enviassem, né? Foi uma das coisas que aconteceu comigo durante a pandemia, porque como eu trabalho na secretaria, eu não tenho contato com tantos estudantes, né? Tenho mais com os professores. E nesse momento, a partir das aulas sendo exibidas, muitos estudantes me procuraram pelas redes sociais, tentaram algum jeito de mandar as atividades para mim. Então, eu tenho um material riquíssimo de fotos de caderno, de atividades, que os estudantes tentam me mostrar. Então, para ver que realmente alguns mantêm esse interesse em fazer atividade. Então, para motivá-los ainda mais, eu fiz isso com alguns estudantes que fizeram a descrição. Eu mostro como ficou a participação deles aqui nessa aula. Todos. Eu fiz uma pausa na leitura, porque você deve estar imaginando como é este tecido. Tecido tão diferente, não é? Eu vou te pedir para me contar agora sobre o seu tecido, o tecido que você imaginou. Como será que é esse tecido? Nesse momento, a gente vai contar também com a participação especial de alguns estudantes que me contaram sobre o tecido que eles imaginaram. Vamos ver como é que é o tecido de cada um deles? Olha lá! Eu acho que ele é algodão, porque a maioria dos tecidos são de algodão, na cor azul com bordados de peixe. Bom, professora, eu imagino esse tecido como um crepe de seda, macio e delicado. Eu imagino que o vestido é rosa claro, que ele tem as mangas feitas de rendas e que ele é coberto de bolinhas de cristal. Ele tem um tecido fino e que dá para fazer bastante movimentos. Eu imagino um vestido bufante, que tem peixes, estrelas do mar, pedras e etc. atrás. Na frente é todo azul, é degradê e brilhante. E daí, aqui ele só aparece os ombros. E é isso. Muito bacana cada uma dessas descrições, não é? A gente teve aqui a participação da Stephanie, da Ana Luísa, da Laura e do Leonardo. Mas eu quero saber
como você descreveria o tecido. Eu quero que você registre para mim como seria o tecido que você acabou de visualizar. Então, escreva lá no seu caderno. Eu vou te dar um tempinho para isso. Anota lá. Tá, só para mostrar como que a gente também deixa esse tempo para que a atividade seja executada durante a aula. Então, nesse momento, fica essa tela cheia para o estudante e ele vai fazer o registro. Então, dado um tempo, a gente programa sempre um tempo que a gente calcule ser razoável para o estudante desempenhar a atividade, para que ele possa escrever. Bom, essa participação desses estudantes foi interessante e eu recebi mais retorno ainda de outros estudantes depois, porque eles também queriam mostrar como é que tinha sido, e é claro que a gente não consegue mostrar isso em todas as aulas, porque quando a aula é transmitida, a gente já está gravando uma nova sequência, então não dá tempo, por isso que a gente precisa desse contato também, né, anterior com o estudante, então a gente não consegue falar com todos. Esses registros escritos, né, também tento arquivar, guardo o máximo possível, porque os estudantes realmente mandam para os professores me repassam, e é um material riquíssimo, né, tem para analisar, tem muita situação que essas videoaulas têm trazido para a gente de material até para estudo posterior. E, por último, uma participação em que a gente precisava de interação. Então, na aula de literatura, eu ia fazer uma contação de história. Parei num momento importante aqui da fala. É uma história atrapalhada, do Gianni Rodari, e eu ia contar, então, a conversa de um avô contando as histórias a história para a neta. E uma dessas estudantes que entrou em contato comigo pelas redes sociais, porque ela tinha gostado demais das aulas, que ela estava super interessada, falei com a mãe que fez a gravação para mim e mandou. E é claro que a irmãzinha mais nova quis participar também. Então, de uma menina ouvindo a história, passou para duas meninas e elas fizeram a interpretação de uma maneira muito bacana, a história que elas iam ouvir para dormir. Então, teve todo esse momento de preparação prévia delas e de me mandar os vídeos para eu conseguir fazer a interação. Então, eu fiz a leitura ali durante a minha gravação com os vídeos que elas haviam me enviado. E ficou bem bacana. Então, eu vou mostrar essa primeira, que é de uma aula de literatura. Uma história atrapalhada. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Amarelo. Não, vermelho! Ah, sim, Chapeuzinho Vermelho. A mãe chamou a menina e disse: escuta, Chapeuzinho Verde. Não, vermelho! Ah, sim, Chapeuzinho Vermelho. Vá até a casa da tia Palmira e leve para ela este pão de batata. Não, vá até a casa da vovó e leve para ela esta fatia de bolo. Que seja, vai. A menina foi andando pela floresta e encontrou uma girafa. Que bagunça! Encontrou um lobo, não uma girafa, né? E a interpretação delas. Então, esse momento todo em que elas tentaram transmitir da melhor maneira possível aquela história, a indignação, porque a história estava toda errada. Foi muito interessante ver, ajuda muito na compreensão, a exploração que eu faço depois deste texto é mais interessante por causa da participação das meninas, e aí é um caso das aulas de literatura que foram transmitidas para todos os segmentos. Então, tem uma atividade específica para primeiro ano, a partir dessa história, a partir dessa mesma história, tem para educação de jovens e adultos, por exemplo. Então, a exploração é mais para a comparação com as situações cotidianas, uma conexão do texto com o próprio leitor, com outros textos, né? Enfim, essa exploração que eu posso fazer com um adulto por meio da literatura. Então, a mesma história possibilita isso. Então, é um pouco do que eu tinha para trazer para vocês, dessa minha experiência que aqui, a maioria das aulas
eram para quinto ano, mas a minha experiência é de sexto ao nono. Então, o que eu trago é essa possibilidade dessa variação de aulas, um pouco mais dinâmicas, aulas que exploram mesmo essa ludicidade que o texto literário traz, e que é muito possível de sexto a nono ano, e até com o ensino médio. A gente acha que adolescente não gosta desse tipo de interpretação, por exemplo, mas na minha experiência com os alunos de sexto ao nono, fica bem claro que eu ia caracterizado, então isso é uma coisa que não trago só para as videoaulas, era algo que já fazia na sala de aula normal mesmo, de ir caracterizada para a sala, de fazer essa leitura mais dramatizada, de contar com a contribuição dos estudantes para garantir esse envolvimento e para que a leitura do texto literário fosse mais proficiente. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento. Era o que eu gostaria de trazer. Espero que tenha mostrado só uma possibilidade. É claro que isso não esgota as nossas possibilidades dessas aulas, mas o que eu tenho recebido de retorno, tanto dos estudantes quanto de professores, é que são as alternativas metodológicas que temos para o trabalho de literatura. Nas videoaulas foi perfeitamente possível isso, então, para as nossas práticas posteriores, um novo olhar desses professores todos para a literatura e para a exploração do texto literário em sala de aula. Então, é isso que eu gostaria de dividir com vocês. Obrigada pela atenção. Ok, muito obrigado, professora Alessandra, professora Elisa. Importantes reflexões sobre a nossa prática do ensino de literatura em sala de aula. Excelente, grandes desafios e as possibilidades. Aos participantes, informamos que o formulário de frequência será disponibilizado no chat, bem como a palavra-chave literatura, que será solicitada no preenchimento. Os certificados serão enviados em breve por e-mail. Agora, a estudante Nove Gabriela fará o primeiro bloco de perguntas. Nossa, professoras, eu estou aqui maravilhada com tanta criatividade. Muito obrigada, né? Tem sido um momento riquíssimo. Nós sabemos o quanto é importante enxergarmos possibilidades e vocês trouxeram isso assim de maneira impactante, né? A maneira com que a professora Alessandra trouxe seus vídeos bem didáticos, com vídeos, caracterização, envolvendo os alunos, né? Levando eles à reflexão, sem contar na forma com que usa a fala para dar entonação, né? A emoção, trazer a emoção para o texto. E a professora Elisa com excelentes reflexões. Então, eu tenho certeza que todos nós sairemos com um novo olhar depois dessa aula maravilhosa. E agora eu vou fazer algumas perguntas, né? Que nós escolhemos aqui do chat. Bom, Camila Valcanover pergunta: os materiais usados na preparação das aulas, vídeos, são da professora Alessandra ou há um acervo acessível em tempos pandêmicos para que os professores pesquisem e acessem os textos? Tá. Obrigada pela pergunta, Camila. Esse material, ele realmente fica disponibilizado somente interno, né? Tem essa preparação. Os slides depois nós estamos fazendo transcrição desses slides, né? Há uma organização, há uma equipe responsável por isso que faz para ser disponibilizado depois para os professores da rede, né? Somente. Então, o que está disponível para o público em geral é somente as videoaulas no canal específico do YouTube. O material fica para ser da prefeitura exclusivamente, por enquanto. Por enquanto. Camila Valconover também ela pergunta: cada sequência didática contempla uma obra literária? Houve interação com outras disciplinas?
A dificuldade da interação com outras disciplinas é pelo planejamento. Como a gente tem horários muito restritos de gravação, cada equipe grava num dia diferente, né? Então, enquanto não está gravando, a equipe está responsável pela elaboração desse material. Então, há uma dificuldade um pouco maior em fazer esse diálogo tão importante, né? O que não é o caso das práticas, que tem as aulas de práticas de educação integral, que consegue fazer um diálogo bem melhor, são aulas bem interessantes, muito riquíssimas, mas a gente não consegue fazer isso nas aulas de currículo. Cada sequência didática aborda um gênero textual diferente. Naquela reorganização do currículo que nós fizemos, há uma grade lá ao final de cada etapa de ensino de cada ano, os gêneros que devem ser contemplados durante os planejamentos ao longo do ano. São 4 eixos a partir da BNCC, isso que a gente traz. 4 eixos de trabalho, 4 campos de atuação, desculpa, e com diversos gêneros em cada um. Então, a sugestão que nós damos é que a cada trimestre o professor contemple pelo menos um gênero textual de cada um desses campos. Então, dentro da esfera jornalística midiática, a gente tem alguns, né? Então, e aí, no artístico literário, que a gente tem, são alguns gêneros textuais. E daí, dentro disso, como eu faço, há uma escala, então eu gravo uma sequência, depois vem um outro professor para gravar a sequência para o mesmo ano, porque nós temos 3 aulas semanais, então há uma carga maior de trabalho. Então, eu trabalhei com aqui eu trouxe algumas sequências intercaladas, e outros professores trabalham com outros gêneros também, né? Então, e a cada vez, como eu trabalhei com o gênero literário mais de uma vez, aí eu abordo uma obra diferente em cada uma das sequências. Muito legal. Nós temos pessoas de vários lugares do país, né? E isso é o legal da live, né? Que nós podemos atingir várias pessoas. Então, nós temos pessoas de Pernambuco, Santa Catarina, Rondônia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Entre outros. E também nós temos vários comentários positivos no nosso chat, está repleto. Em alguns deles, Rafael fala, quanta profundidade, excelente apresentação. Nós temos também Carmelúcia, que fala que foi muito legal trabalhar o texto dessa forma. Fica mais fácil para o aluno entender a parte do texto, né? E agora nós vamos a mais 2 perguntinhas, né? Que se deixasse a gente ficava aqui a tarde toda. Tem muita coisa, né? A ser comentada, mas o nosso tempo, infelizmente, é limitado. Euda de Souza, ela pergunta: quais são as motivações que a professora utiliza para chamar a atenção dos alunos antes de iniciar as aulas com os textos narrativos? Realmente eu trouxe só alguns recortes e realmente já estava no meio da sequência, né? Então, a gente usa estratégias diferentes a cada vez. Então, em alguns momentos, a gente trabalha sempre com as antecipações de leitura. Então, trazendo algumas pistas para que o estudante tente descobrir qual é o texto que a gente vai trabalhar. Depois, para uma exploração dos paratextos, né? Mostrar a capa do livro, faço a leitura da biografia do autor, que outras obras têm, para poder fazer uma comparação, também fazer uma situação do contexto em que essa obra foi produzida, é importante para a compreensão. Então, há uma exploração ampla de todos esses textos, desses paratextos que já trazem do próprio livro, mostrando para eles, e aí também por meio de algumas brincadeiras. A gente tenta fazer algumas atividades lúdicas para eles descobrirem qual é o livro, quando é o caso. Ou quando é um outro texto que a gente vai trabalhar também, fazendo a antecipação a partir do título, ou sempre com uma estratégia diferente a cada vez, né? Também para o aluno já não ficar habituado com agora a professora vai fazer aquela atividade para descobrir qual é o livro, né? Então, a gente tenta variar o máximo que a gente pode para não ser cansativo, que já é cansativo demais para o estudante ficar na frente da TV ou do computador para assistir essas aulas, né?
Eu acho que é isso, né? Ser flexível, estar aberto, né, a mudanças, a mudar. E agora nós temos uma pergunta da Camila para a professora Elisa. Ela pergunta: como a universidade se organizará para formar professores para o ensino remoto ou o ensino híbrido? Nós temos enfrentado, vocês sabem que a universidade é uma instituição paquidérmica, ela anda de forma bem lenta, né? E nós não tínhamos como outra alternativa vencer rapidamente esse desafio. Eu sou professora de estágio na universidade e no curso de pedagogia, portanto, eu trabalho na formação de professores. E é justo aí, né, que nós tínhamos o maior desafio, que é o momento em que os nossos estudantes entram em contato com as práticas pedagógicas, com a realidade, com o mundo da escola. E é justo isso que nós imaginamos que essas disciplinas não há como fazer, não tem alternativa. E ocorre que a pandemia, que era a gente imaginou, a gente para agora em março, em agosto a gente já está de volta, no começo a gente estava iludido com essa possibilidade. E quando os meses foram avançando, a gente foi logo percebendo que não havia alternativa. Então, os professores de estágio se reuniram e criaram, cada um na sua área. Nós temos lá no meu departamento os professores que trabalham com todas as licenciaturas, inclusive a pedagogia, e nos organizamos para encontrar formas de atividades remotas que substituíssem, ou pelo menos remediassem, essa ausência de contato direto com as escolas. E temos tido exemplos bastante interessantes. Vou citar um aqui, a professora, uma das nossas professoras que trabalha com a área de ciências, a professora Odisseia, essa coisa de que a gente, nesse tempo de pandemia, tem tido acesso a acervos de museus e tal, né? Ela, então, os alunos fizeram toda uma investigação sobre a disponibilidade de obras de museus de ciências no mundo inteiro e fizeram uma apresentação em vídeo para ser reproduzida para estudantes. Aí uma parceria com as escolas, eles têm divulgado pelo YouTube essa pesquisa que os alunos fizeram e que ali interagem de forma remota com esses alunos para o ensino de ciências. E eu poderia dar aqui, os professores ligados à área de arte, de música, têm feito estratégias desse tipo. Então, a gente, de forma, que eu digo, como eu disse inicialmente, não, absolutamente, isso não substitui o contato que os professores, necessariamente, os futuros professores, têm que ter em determinado momento da sua formação com os alunos. Nada substitui. Mas estamos diante de uma realidade inusitada para todos nós e a forma como nós temos encontrado para minimizar esse impacto tem sido essas e tantas outras. Importante dizer que os alunos nos dão o retorno, isso que mais nos minimiza a nossa angústia. Os alunos têm nos dito, não é, que essa experiência que eles têm vivido de criação de atividades remotas. E outra coisa, né? Nós não sabemos se nós teremos uma outra onda desse mesmo maldito Covid-19, nós não sabemos quando vamos voltar, isso pode durar um ano, se a vacina estiver logo por aí, quando nós todos estaremos vacinados? Teremos, então, uma mutação desse vírus que pode vir de outra maneira daqui a alguns meses? Ninguém tem respostas para isso. Enquanto nós não tivermos uma solução para esse problema, eu acho que isso não vem tão cedo, preparar os professores para serem professores que trabalham com atividades remotas é uma obrigação da universidade. Não sei se é isso que a Camila queria saber, mas posso complementar se ela achar necessário. Muito interessante mesmo a abordagem e podemos perceber que, mais do que tecnologia, a professora Alessandra falou de criatividade,
de paixão pelo que faz, pela literatura, isso que realmente envolve o trabalho com o aluno, independente da idade. Se não me engano, as senhoras trabalharam o tema, o livro Meu Pé de Laranja Lima, já trabalho com essa obra, não é isso? E acho que todo mundo já leu, quem não leu conhece a obra, e muitos de nós choramos na leitura desse livro, em várias situações. Então, como foi essa experiência de vocês trabalharem esse livro, Meu Pé de Laranja Lima? Antes de você falar, deixa eu contar que vocês logo poderão ler essa síntese desse trabalho que a Alessandra desenvolveu na dissertação dela de mestrado. O professor Jean está coordenando a publicação de uma obra e que nós, em parceria, estamos divulgando essa experiência dela com Meu Pé de Laranja Lima num dos capítulos dessa obra. Como fez parte, né, desse meu projeto de mestrado, foi uma sequência, eu trabalhei com alunos de 6º ano, nesse caso. Então, a leitura do Meu Pé de Laranja Lima foi interessante, principalmente quando eu anunciei para os estudantes que nós iríamos ler aquele livro, né? Havia uma série de questões que permitiam essa leitura, porque eu tinha disponível na biblioteca da escola uma quantidade significativa de exemplares, então cada estudante podia ter o livro em mãos, facilitou muito nesse processo, né? Para que todos pudessem ler junto, mas eu fiz a leitura em voz alta também, né? Então, foi um processo demorado, nós fizemos a leitura integral da obra para muitos estudantes de 6º ano. Foi o primeiro livro lido na íntegra, e o retorno que eles tinham, porque essa afetividade que envolve o livro, como já foi mencionado pelo professor Barros, porque algumas mulheres já leram, já conheciam a história, já tinham esse apego sentimental à obra, e facilitou muito. Então, eu tenho relatos de estudantes que choraram durante a leitura na sala, que riram, que se emocionaram, né, que gostaram da situação, que ficaram assustados, mas que puderam viver todas essas sensações durante a leitura. Então, esse acompanhamento, ainda que não fosse para começar lá na dissertação, esse acompanhamento mesmo da leitura dos estudantes com registros desses momentos é muito importante para a nossa prática docente, para a gente saber de que maneira a gente está atingindo, né, esses estudantes e como que a literatura também está sendo representada para eles, o que está significando para eles. Então, acho que a parte mais importante foi isso, foi perceber como estava sendo a leitura para cada um desses estudantes, né, como que eles estavam percebendo. A leitura eu fiz por capítulos, então ao final de cada capítulo a gente tinha uma roda de conversa, uma discussão, uma atividade, foram usadas várias estratégias de leituras diferentes para cada situação, de acordo com o que estava sendo abordado, né, em cada capítulo, o que cada uma daquelas leituras permitia. Então foi uma diversidade bastante grande, mas o retorno foi a melhor parte, saber como esses estudantes gostaram de ler esse livro todo e como eles voltaram muitas vezes para esse livro. Então, às vezes, na falta de opção, eu não sei que livro eu vou levar, era o Meu Pé de Laranja Lima, deixa eu ler de novo, deixa eu ler para minha irmã, né? Deixa eu ler para minha mãe. Então, isso de ser um livro com grande aceitação também foi um dos fatores que nos fez escolher a obra, sem dúvida. Maravilhoso, realmente maravilhoso. A professora Dayana Lima disse: parabenizo o trabalho da professora Alessandra. Seria possível resumir todo esse processo que envolve a elaboração da aula? Como acontece o antes e o durante e depois da gravação? É um desafio a pergunta. Sim, e é um processo bastante demandoso, né? Porque o que a gente consegue, a gente parte sempre do gênero que escolhemos. Então, nesse caso, partimos da obra que for selecionada para leitura. Então, e aí, a partir disso, a gente precisa ver no currículo quais são os objetivos para aquele ano. Então, nós temos que tentar, na sequência, contemplar alguns objetivos e elencar quais os critérios que nós vamos abordar em cada aula. Então, essa parte do planejamento começa aí, né?
Depois, para a exploração do texto literário, então a gente vai montar uma sequência a partir disso, pensando que a gente vai trabalhar com a leitura do texto, leitura, compreensão, interpretação, que é a parte mais importante. A gente não consegue trabalhar com o eixo da oralidade, nem com a produção de textos nas videoaulas, tá? Isso é algo que faltou eu dizer, porque a gente não consegue avaliar a oralidade do estudante, né? Não tem como. E produções escritas, o retorno seria para as professoras das escolas, não para quem está ministrando a videoaula. Então, também, a gente não consegue avaliar, é um processo que precisa mais do material impresso. Então, a gente também não avalia. Mas como que, a partir do texto escolhido, é claro que a gente vai conseguir ver as possibilidades de análise linguística, como que aspectos de pontuação podem ser usados na ortografia. Então, é tudo o que demanda do texto, né? E não fazer o contrário, porque senão ficaria muito o texto como pretexto, que a gente tenta fugir sempre, né, disso, para não usar, principalmente no caso da literatura. Então, o foco está na leitura do texto literário, isso é. Mas nós precisamos também abordar outras questões. Então, a gente faz, o professor que monta as aulas, manda para a coordenação avalia, então, há algumas sugestões de algumas estratégias, algo para ser utilizado, para revisar, e aí nós fazemos a gravação da aula, que é esse momento tenso, a gente com a câmera, sem essa interação com o estudante, e que a gente precisa sempre... um desafio constante, a gente diz que já se acostumou, mas na verdade não, a cada momento, a cada nova gravação a gente está lá com aquela tensão toda, e essa preocupação em manter tudo muito bem preparado, com o cenário, trazendo, então a gente também fica preocupado em deixar o momento mais agradável possível. E o depois é esse retorno que acontece principalmente nas redes sociais, que é onde a gente consegue ter mais acesso. Então, os professores fazem comentários sobre a aula. É claro que não dá para agradar todo mundo, tem sempre algum problema. Tem algumas questões que são importantes para que a gente reveja para a próxima sequência, para gravações, assim como foi a questão das imagens, que foi o problema inicial, então teve muita gente colocando essa questão e a gente pôde melhorar a partir delas, mas o retorno é muito positivo tanto dos estudantes quanto dos professores. E é claro que quando você consegue receber de estudantes encaminhados, é claro, por suas professoras, geralmente, as atividades que eles fizeram, e a gente consegue perceber que o que nós queríamos com aquela atividade, o estudante fez, né, da melhor maneira que ele conseguiu, ou se ele não conseguiu, mas o que ele trouxe, de que forma ele trouxe, é importante para a gente pensar em quanto essas aulas são importantes, já que não é possível ter as escolas abertas. Né? Ok, muito bem. Professora Lisa, a senhora fez uma abordagem extraordinária sobre o contexto atual, e os comentários são sobre esse aspecto do impacto, das palavras muito pontuais, muito precisas que a senhora fez. E aí nós pensamos, surge a ideia do novo normal, né, depois desse período, que inclusive é questionado esse termo novo normal. Mas o que se tem pesquisado ou pensado sobre o desafio, especialmente do professor de literatura, para essa nova realidade que se configura? Que a senhora tem pesquisado sobre esse tema. Vejam, o que é que a gente pode dizer é que certamente nós não seremos mais os mesmos depois do que estamos passando agora. Isso é inexorável, todos nós concordamos com isso. Nós não voltaremos, ainda que a gente volte para as aulas presenciais, um aluno atrás do outro, tal como nós tínhamos antes, nós não seremos mais as mesmas pessoas, nós nos reformulamos nesse período. E o que eu digo de fazer de um limão uma limonada. Eu imagino que coisas como essa interação que nós estamos tendo aqui hoje, nós, certamente, se tivéssemos continuado pensando na perspectiva de que tem que estar presencial, senão não dá para acontecer as coisas. Formação de professores tinha que ser presencial, defesa de tese, dissertação tinha que ser presencial.
E eu estou mais do que convencida que, com o apoio da tecnologia, nós não precisamos mais fazer essas coisas presencialmente, não é? Então, o que eu acho que um grande desafio para nós é o acesso à tecnologia. Isso sim, não é? De que forma os custos de acesso à internet vão baratear, ou o acesso a computadores, melhor conexão para todas as pessoas. Isso eu acho que é uma grande batalha que deve ser incorporada à luta dos professores. Né? Coisa que nós tínhamos preocupação antes, mas essa preocupação deve se intensificar. Ter acesso na casa dos alunos à tecnologia vai nos permitir a novas interações, a diferentes interações com os nossos alunos daquela única e exclusivamente presencial. Então, essa ideia do sistema híbrido, né, ele veio para ficar. Mesmo que a gente tenha um distanciamento físico, tenha uma aproximação física novamente, eu acho que essa mudança para um sistema híbrido, né, valorizar mais essas atividades remotas pelo potencial que elas têm, eu acho que é um caminho. Me parece que é algo que veio para ficar na educação. Tudo isso depende de os professores serem melhor capacitados, e a gente já viu que professor é uma coisa impressionante, né? Em tão pouco tempo, vejo o que a Alessandra, o depoimento da Alessandra, em 6 meses, há 6 meses atrás, nós não tínhamos nada disso, nada, absolutamente nada disso. E aonde já conseguimos chegar? Eu imagino que isso aí deve se estender por mais algum tempo, esse distanciamento social, e talvez experiências como a de hoje, né, essa troca de experiência entre pessoas que viveram, conseguiram arrancar mais rapidamente, né, tendo iniciativas importantes, que sirvam como motivação para aqueles grupos, aquelas secretarias, aqueles estados, aquelas cidades que mais lentamente ainda estão num ritmo menos acelerado. O que a gente não pode imaginar que a gente pode deixar os nossos alunos à deriva. Definitivamente não. Nós temos que nos organizar, criar uma sinergia, nos valer das experiências alheias e nos mobilizarmos para não deixarmos esses alunos mais tempo sem atividades escolares, né? Não que aquelas atividades que eles possivelmente estão desenvolvendo em casa, interação com as famílias, que moram em cidades menores, brincar na rua e etc. Isso é super importante. Fazer uma receita de bolo com o pai, com a mãe, com o irmãozinho, isso tudo é maravilhoso. Mas as atividades escolares, tal como elas, a gente imagina, né, o currículo em andamento e etc., isso a gente não pode deixar faltar para os nossos alunos. É tão importante quanto o alimento. Sim, muito obrigado mesmo por essa manhã maravilhosa. Então, especialmente agradecemos às professoras, porque aceitaram esse convite e partilharam conosco muitas informações realmente relevantes. Então, pensarmos sobre o ensino de literatura em tempos de pandemia, com as experiências compartilhadas e as possibilidades apresentadas, a criatividade sendo um elemento chave, mais do que tecnologia, é realmente revolucionário pensar dessa maneira. Muitas vezes nos limitamos às dificuldades, mas pensando na criatividade e na paixão pela leitura, podemos também incentivar, estimular a leitura dos demais. Então, nós vivemos realmente um momento singular de enfrentamento, resiliência e criatividade. Através da literatura, nós temos a oportunidade de conhecer o passado e o futuro, a partir do registro do presente. Acreditamos realmente no poder transformador da literatura. E sabendo que a próxima geração de professores já nos observa e temos o compromisso de sustentar a bandeira da esperança, nós gostaríamos que as professoras, Alessandra e Elisa, deixassem uma palavra final que possa inspirar o professor na sua prática em sala de aula, especialmente com os textos literários. Eu vou repetir a frase que eu citei na minha fala do Ítalo Calvino, em que ele diz que a busca da leveza
como reação ao peso do viver. É isso que nós temos que buscar nesse momento. A leveza como reação ao peso do viver. E a literatura vai nos trazer essa leveza para amenizarmos o peso do viver desta pandemia. O que eu uso muito nas aulas de literatura, né, é que eu digo que a literatura nos faz viajar para outros mundos. Nesse tempo de pandemia, eu digo que é por meio da literatura que nós fazemos muitas viagens, que a gente pode permitir. Mas não só, né, que a gente possa usar a literatura para viajar, para entender melhor o mundo, para nos compreendermos melhor, e que isso se torne uma prática constante, né? Então, ler é sempre muito bom, e agora a literatura especialmente nos liberta nesse momento. Excelente, realmente libertador e transformador. Agradecendo mais uma vez a todos. O nosso próximo encontro será no dia 8/10, na próxima quinta-feira, com a professora doutora Eliana Merlin Deganutti de Barros, e tem como tema as sequências didáticas de gêneros no ensino de produção textual. Então, é um tema realmente também relevante, que vai somar a reflexão que precisamos fazer para a nossa prática nessa nova realidade, principalmente. Então, contamos com a presença de todos vocês. Então, bom dia a todos, sucesso e paz para todos. Em nome da gerência, da nossa gerência regional de ensino, agradecemos a participação de vocês, a colaboração de vocês, e esse momento se tornou muito especial, exatamente porque podemos compartilhar experiências notáveis. Então, muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada. Bye.